João, eu vou pedir a sua licença para compartilhar um quadro, que é esse aqui. Como que a gente vai estudar as formas de governo? Existem infinitas formas de estudar as formas de governo. Hoje eu vou te apresentar as formas de governo que existem. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uso daquilo que a gente chama em filosofia etimologia. Você já ouviu essa palavra, etimologia? Eu acho que não. Ah, então, ela é essencial para o estudo da filosofia. A gente não, sem exagero, a gente pode dizer que, em última instância, talvez a filosofia se realize, sobretudo, como uma investigação etimológica daquilo que ela se atém a investigar. Etimologia é uma palavra moderna, mas a sua formação é grega. Etimo quer dizer raiz da palavra e logia vem do grego logos, contemporaneamente vai dizer a lógica da composição, no caso o logos ou a lógica, né? Logos aí é a palavra que significa totalidade, mas que significa também narrativa, ou melhor dizendo, discurso, então, e linguagem. Linguagem tem uma colocação da filosofia que é a seguinte: existe alguma coisa fora da linguagem? É uma pergunta, né? Muita gente considera assim que tem muitas vezes que você quer dizer alguma coisa, mas você não encontra palavras. Por exemplo, você ama alguém e você quer muito dizer para essa pessoa que você ama muito essa pessoa, só que você não encontra palavras. Na filosofia, a gente vai tematizar isso como uma contradição performática, digamos assim, porque se você fala assim, qualquer coisa pode ser falada, coisa pode ser significada, então não existe nada fora da linguagem. E quando eu afirmo existe alguma coisa fora da linguagem, o próprio fora da linguagem já ficou dentro da linguagem na medida em que eu falo. E aí eu dou significado a uma coisa que eu digo que eu não sei o significado da coisa, mas no ato de dar significado, de falar que eu não tenho como dar significado, eu dou significado. Então é uma contradição performática, até curiosa e divertida, né? Então, se na filosofia alguém te perguntar, existe alguma coisa sobre o qual você não pode falar? A resposta é não. Mas por quê? Porque se você afirma há algo que eu não posso falar sobre, eu já estou afirmando algo sobre o que eu não posso falar. Então, eu estou afirmando algo. Tem até digamos, uma forma da gente chegar a essa mesma compreensão, que é a seguinte: quando eu afirmo não existe um gato em cima da mesa, aqui nas nossas aulas sempre tem um gato em cima da mesa. Hoje não tem. Mas quando eu falo assim, não tem um gato em cima da mesa, para eu afirmar isso filosoficamente, de alguma forma, eu coloco o gato em cima da mesa para tirar o gato em cima da mesa. Então é uma contradição performática, né? Você afirmar o que não existe em filosofia é impossível, porque para tudo deve existir uma palavra. E essa compreensão, a gente chega a partir do termo grego logos. Logos compreende todo e qualquer discurso. Na etimologia da palavra, a palavra etimologia, a gente pode fazer a etimologia da palavra etimologia, ou seja, a gente pode falar, se restringir a composição da palavra para saber o que ela significa. Então, quando eu falo etimologia, eu estou já fazendo etimologia da palavra etimologia, eu estou procurando o significado dessa palavra a partir da sua composição, né? A partir da lógica da sua composição. Então, quando eu falo étimo, quer dizer raiz da palavra, e logos quer dizer lógica da composição, eu estou fazendo etimologia da palavra etimologia. Beleza, João? Beleza.
Ou então, vamos agora para a parte mais legal da nossa aula, que é a seguinte: formas de governo. A gente sempre pode fazer a investigação etimológica das formas de governo para saber o que elas significam. Então, aqui a gente tem dois quadrinhos, um e o dois. Nesses quadrinhos, a gente tem quase todas as formas de governo existentes. Esse quadrinho foi feito, primeiramente, o quadrinho não, né? Mas a categorização das formas de governo foram feitas, essas categorizações aqui que a gente vai falar sobre elas, foram feitas por Platão. Então, o filósofo grego, lá no século 4 a.C., ele já se coloca capaz de diferenciar todas as formas de governo que ainda hoje a gente compreende como existentes. E aí ele vai opor o seguinte: existem as formas de governo tirânicas e as formas de governo republicanas. Vamos ver como cada uma a palavra de cada uma é composta. Então aqui a gente tem o radical que persiste, ele continua em quase todas as formas de governo, são o seguinte: você tem arquia, que quer dizer governo, relacionado a algum prefixo. Então, arquia quer dizer governo. Mono quer dizer o quê? Mono quer dizer um. Então, monarquia, governo de um só, que no caso é o rei ou a rainha. Perfeito? A mesma forma como a gente deduziu o que significa monarquia, que é governo de um só, a gente pode fazer o mesmo procedimento para saber o que significa anarquia. A gente já sabe que arquia quer dizer governo e que an é o sufixo de negação. Anarquia, então, vai ser sem governo. Então, monarquia é governo de um só. A anarquia é sem governo. A anarquia é uma forma de governo contraditória, porque ela prega justamente a extinção de todos os governos. Então, se você é um ser humano anarquista, e hoje a gente vai ver um ser humano anarquista se der tempo, você prega a ausência de governo como a melhor forma dos seres humanos se organizarem. Seja na polis, né, nas cidades, seja no mundo, digamos assim, né? No qualquer forma de reunião de seres humanos. Tudo bem? Sim. Maravilha. A gente pode então chegar aqui a oligarquia. Arquia você já sabe o que significa. Arquia é governo e oligo é poucos. Então, oligarquia, poucos no governo. Oligarquia, poucos no governo. Tá? Normalmente, esses poucos são tiranos, ou seja, eles consideram que apenas a vontade deles deve ser satisfeita. O tirano é esse ser que considera que apenas o desejo seu, ou antes, ele é o único ser capaz de decidir por todos, né? Ele realiza a sua forma de governo de forma violenta e sem consultar aqueles que ele está governando. O tirano é, segundo Platão, o pior ser que pode existir na cidade. Né? Ele deve ser combatido e Sócrates segura, ele
ele vai chegar à afirmação de que o tirano, ele vai para o inferno. Não sei se Platão está certo, se o tirano vai para o inferno, mas com certeza a gente vai ficar no inferno se a gente deixar que a nossa cidade seja governada por um tirano. Bom dia, Giovana. Bom dia, desculpa pelo atraso, eu me esqueci. Sem problemas. A gente está aqui fazendo uma introdução à nossa apostila 3, cujo tema é política. Política, a palavra política vem do grego polis, e na sua origem a política ela tem o compromisso de ser aquela forma de sabedoria ou ciência que se pretende, a palavra ciência aí é anacrônica, né? A gente pode dizer que seria uma episteme que se atém a administrar a cidade. E aí eu estou aqui com o João, a gente estava agora, te convido a fazer o mesmo, que é analisar todas as formas de governo que existem. Para fazer isso, a gente vai fazer o uso da etimologia da palavra. A etimologia da palavra é um procedimento que parte da composição das palavras para saber a sua lógica, o seu sentido, o sentido das palavras. Então, a raiz da palavra é o nosso material para fazer análise da composição do significado de cada palavra. Aqui a gente tem quase todas as formas de governo existentes. Essa forma de classificação dos governos existentes foi feita primeiramente por um filósofo chamado Platão. E aí a gente está fazendo, explicando então como são as formas de governo. Monarquia. Mono quer dizer um. Arquia quer dizer governo. Monarquia, governo de um só. Anarquia. An quer dizer sem. Arquia quer dizer governo, como a gente já viu. Anarquia quer dizer sem governo. Hoje a gente vai ver uma pessoa anarquista aqui, se der tempo. Eu acho muito, muito bacana a pessoa anarquista. Eu, quando era adolescente, eu era anarquista. Hoje eu não sei mais. A gente pode ficar indeciso também, não tem problema não. A oligarquia. Oligo quer dizer poucos, arquia quer dizer governo, como a gente já viu. Oligarquia, governo de poucos. E aí a gente estava considerando que a oligarquia, volta e meia, ela descamba para se desenvolver como uma tirania. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve em 2015, né, se não me engano, o golpe que tirou a Dilma do poder. Quem realizou o golpe foi um sujeito que chama o sociopata que estava lá, nem quero citar o nome para não lembrar, mas ele foi preso. Deveria ser preso todos esses que estão aí no governo. Mas, de certa forma, a gente pode desenvolver essa possibilidade, né, que se estabelecer uma oligarquia, né, uma oligarquia voltada aí para a agropecuária. Poucos, hoje no Brasil, a gente pode dizer que são poucos os que estão governando, porque teve o desmonte da democracia. A gente está rezando aí para que no ano que vem a democracia volte, ou seja, o povo eleja. Vamos chegar na democracia daqui a pouco. Bom, então a tirania é essa forma de governo que deve ser tirada, segundo Platão, porque o tirano ele é um ser violento e que não consegue conciliar os desejos da maioria. Ele se arroga no direito de realizar apenas o seu desejo. Aqui a gente começa a ver outra composição etimológica, a palavra aristocracia. Aí a gente chega na forma de governo que Platão elogiava, né, que ele chega à conclusão que a melhor forma de governo é a aristocracia, a forma de governo aristocrática. A cracia vem do grego, quer dizer poder. Poder. Aristocracia. Cracia quer dizer poder, aristo quer dizer os melhores. Os melhores. No caso de Platão, os sábios. Platão julgava que quem deve governar são os sábios. Seria ótimo, né? Uma pessoa sábia está governando.
Então, esse é um sonho que ainda não se realizou, mas não deixa de ser uma utopia, ou seja, um sonho que pode ser realizado. O termo aristocracia, então, é formado pelo cracia, quer dizer poder, aristo, os melhores. A aristocracia é a compreensão de que o poder deve estar na mão dos melhores. No caso de Platão, ele defendia dos sábios, né? Ou seja, ele defendia ele próprio como o melhor governante, o filósofo. Será que ele está certo ou que ele está errado? Uma coisa é certa, nunca houve, até hoje, um governo ao modelo, né, ao ideal de Platão, mas isso não quer dizer que não vá existir no futuro. Então, tanto a monarquia quanto a anarquia, a oligarquia e a tirania e a aristocracia, né, essas 5 formas de governo, se opõem. Bom dia, Vitória. Então, essas 5 formas de governo se opõem à república. E a república é uma palavra latina, que no grego é. O que é no grego esse negócio? Politeia. Que quer dizer res, no latim, quer dizer coisa. E pública, né? Res quer dizer coisa e público quer dizer do povo. Então, república, coisa do povo. Bom, a república, ela pode se desenvolver de forma democrática, ou seja, o poder fica na mão do povo. Demo quer dizer povo, democracia, poder na mão do povo, ou não. Então, assim, a gente faz elogio da democracia como a melhor forma de governo. Tá? O povo no poder é uma forma da gente preservar, inclusive, as instituições, ou, melhor dizendo, o povo pode vigiar quem está governando para saber se a pessoa que está governando é corrupta ou não. Há também a timocracia como forma de governo. Timo quer dizer honra em grego, mas, na prática, na timocracia vão ser os donos de terra que vão assumir o poder. Né? Cracia, então, a gente já viu, quer dizer poder. Timocracia, poder na mão dos quem tem honra, ou que a gente conhece como os donos de terra. Timocracia talvez seja a forma de governo que ainda hoje perdura no Brasil, na medida em que os donos de terra, os donos de gado, os fazendeiros que destroem a Amazônia, que têm má fé, sai roubando tudo que é terra de indígena, é como eles se organizaram, né, desde o golpe em que a Dilma Rousseff foi deposta, que era presidente eleita, para governar o Brasil e fazer isso que a gente está vendo acontecer, que é espalhar a fome e a miséria no país. Há também a forma de governo que eu acho mais engraçada, a sonoridade, que é a plutocracia. Vocês devem conhecer a personagem Pluto. O Pluto, quem é? O Pluto é o cachorrinho do Donald, né? Pluto quer dizer o quê? Riqueza. Cracia, vocês já viram. Cracia quer dizer poder. Plutocracia, poder na mão de quem é rico. Será que no Brasil a gente ainda hoje não tem uma forma de plutocracia? É uma pergunta aí que eu deixo para vocês. Vamos lutar para a democracia ser efetivada, não é isso? Como a gente viu, a democracia é a melhor forma de governo, porque o povo pode fiscalizar quem está lá e
possuir do poder que está investido aquele que é corrupto. Fica a dica. Então, assim, além da timocracia e da plutocracia, normalmente a democracia pode se dividir entre parlamentarismo e presidencialismo, mas também a monarquia pode ser parlamentarista. O que é parlamentarismo? É o sistema de governo em que há um parlamento normalmente eleito pelo povo, ou seja, um grupo de pessoas que fica responsável aí por governar. Quando a gente tem o parlamentarismo monarquista, como é no caso da Inglaterra, a gente tem um parlamento que governa e a rainha ou o rei servindo apenas como figura simbólica, né, de propaganda ou então de, né, simbólico mesmo, de reunião do caráter daquele povo, parlamentarismo. Ou a gente pode ser presidencialista, que é o caso aqui do Brasil, né, que a gente tem um presidente se sucedendo no poder a cada 4 anos, ou 5, você tem um presidente governando, presidente. E, no caso, a gente pode dizer que o presidencialismo no Brasil, ele se divide, tem o presidente, que aqui no Brasil tem muitos poderes, né, mas os poderes, eles se dividem em executivo, legislativo ou judiciário. É possível que vocês já tenham visto essa matéria na aula de história. O executivo, o legislativo e o judiciário, essa forma de governo que divide, né, o próprio governo em 3. Você tem o executivo, que é quem executa a lei, no caso a polícia. Você tem o legislativo, que é quem faz a lei, no caso os juízes que fazem as leis. E você tem o judiciário, que é quem julga. Desculpa, melhor dizendo, errei. Você tem o executivo, que é quem executa as leis. Você tem o legislativo, que é o poder dos vereadores e dos prefeitos, quem ocupa o fórum, né, na cidade, o fórum, não, a prefeitura ou governo estadual, para fazer a lei que vai ser executada pela polícia ou pelos órgãos do executivo responsáveis por executar a lei, seja ela qual for. A escola, por exemplo, executa a lei que é no caso de dizendo respeito às leis que dizem respeito à educação. Então a gente no professor a gente executa a lei, né? Quando a gente dá aula, qual é a lei que a gente executa? Toda criança, todo adolescente, todo adulto tem direito constitucional à educação e a gente executa essa lei, a gente traz educação para vocês. E, por fim, o terceiro forma de organização do poder é o judiciário, que é performado pelos juízes, que eles julgam a lei conforme tiver sido estabelecido pelo âmbito do legislativo. Tudo bem? É muita coisa. Bom dia, Vitória. Bom dia, professora. Então, a gente está entrando na apostila 3. Nossa matéria da apostila 3 é política. A gente acabou de assistir as formas de governo que Platão estabelece como... Se ele não estabelece, melhor dizendo, Platão ele vai organizar nessas formas de governo nessa obra chamada República. E aí...
Com certeza, as formas de governo que podem existir ainda são muitas e variadas. Talvez o governo da mídia, né, ainda não foi compreendida. Talvez, sim, talvez seja uma forma de democracia, quando a gente tem o governo das mídias. Mas, enfim, isso são críticas que não cabe a gente fazer hoje. Hoje eu vou trazer aqui para vocês, então, a apostila 3, para permitir a gente entrar nessa matéria, que é tão interessante, eu acho tão interessante. Então, a apostila 3 vai ser sobre política. Vamos assistir esse vídeo aqui que eles recomendam. Unidade 4. A política. Aula 7.1. Conteúdos. A política. O que é política? Entendendo a política. Habilidade. Entender o conceito de política na origem grega e a política entendida nos dias de hoje. Então, boa noite, queridos alunos, professores presenciais. Hoje nós iniciamos a 4ª unidade do componente de filosofia, mais reflexão, e hoje nós vamos tratar de um termo muito importante para a filosofia, que se associa às reflexões da ética, que é a política. Mas antes disso, vamos fazer a nossa revisão? Nós ontem vimos sobre a questão da ética, os valores, fizemos uma reflexão na 3ª unidade muito pertinente acerca da liberdade, das escolhas, da responsabilidade das nossas escolhas, da consciência moral. E tudo isso estava lá na nossa avaliação, que eu espero que vocês tenham aí se saído bem, né? Nós refletimos sobre essa questão da ética, que é o conjunto aí das reflexões, é a ciência que estuda os valores morais, que é a nossa prática cotidiana. Então, nós vimos aí os 2 termos importantes. Vimos também a bioética, que é um campo aí de reflexão que se associa à ética, que logo vai tratar das questões sobre a vida humana. Então, a gente verifica essas questões com relação à medicina, com relação à fabricação de remédios, né, de medicamentos, com relação às pessoas, né, com relação a testes desses medicamentos, com relação ao aborto, à clonagem. Nós vimos alguns exemplos que tratam aí da bioética. Então, eu estou lembrando para vocês que nós estamos tratando de ética. Essa questão das escolhas, do julgamento que nós, seres humanos, fazemos acerca da coletividade. São 2 dimensões, a dimensão individual e a dimensão coletiva. A filosofia sempre vai permear essas questões, tá certo? E hoje a gente vai tratar de um termo importante, que é o termo política. Eu estou aqui, fazendo essa alusão a Brasília, que é um lugar onde nós associamos, né, as questões políticas no nosso Brasil. E o que eu quero pedir primeiramente de vocês? Lembram do Sócrates, Platão e Aristóteles? Eles vão aí, são os filósofos clássicos que vão refletir essas questões políticas, essas questões da cidade, da coletividade. Então, o que eu quero que vocês respirem fundo,
para a gente se desconstruir qualquer noção errônea que nós temos sobre esse termo política. A gente tem muitos preconceitos, principalmente no nosso Brasil, né, no nosso país, porque a gente não compreende a estrutura política, não compreende a origem desse termo, né, política, e todas as ideias que envolvem esse termo. Então, eu quero que, primeiramente, vocês se desprendam, né, dessa questão aí, das noções que se tem de dizer, ai, professora, eu detesto política, eu não gosto de política. E aí hoje vocês vão entender como que a política está presente na nossa vida. E aí eu trago também a nossa amiga Filó, né, de filosofia, para vocês não esquecerem mais da nossa aula, que vai trazer o nosso questionamento acerca do desafio do dia. Vamos lá. O que a política tem a ver com a sua vida? Então, vocês viram aí. Fala de novo, Filó. O que a política tem a ver com a sua vida? O que a política tem a ver com a sua vida? Então, hoje, esse vai ser o nosso norteio, nosso questionamento de norteio da nossa aula. A política, ela está mais presente do que a gente imagina. Toda articulação, pensem comigo, toda articulação que envolve a coletividade, a sociedade, envolve política. Então, nesse exato momento, o que eu estou fazendo aqui com vocês é puramente política. Quando eu estou passando aí, tentando mediar um conhecimento, e vocês estão tentando entender esse conhecimento. Nós estamos num coletivo, estamos utilizando os recursos tecnológicos para que vocês assistam às aulas. Dentro aí da sala de aula, vocês estão também dentro de um coletivo, né? Dentro de uma sociedade. Então, os engendramentos políticos, eles já são naturais. Quando você está num grupo de amigos conversando sobre determinada coisa, né? Um assunto da vida, um assunto sobre os princípios e valores, sobre as escolhas, a gente está fazendo política também. Então, a política, ela está no nosso cotidiano. Ela não está só lá em Brasília, aqui no meu cenário. Ela não está somente naquelas articulações lá no Senado. Né? Então, a política, ela está presente todos os dias. Quando a gente aí se reúne para conversar sobre alguma coisa, para discutir os interesses da coletividade, logo isso é política. Então a gente tem que começar a desconstruir essa ideia de, professora, eu detesto política. Lembram da questão do argumento? Nós falamos muito do argumento, da retórica, da arte de falar bem. Se lembram dos sofistas e do Sócrates? O que eles faziam a partir daquele diálogo, da dialética, né, do movimento do diálogo, da comunicação, era puramente política. Então é daí que surge essa ideia. E nesse momento vocês podem estar perguntando assim de mim, mas professora, então por que as coisas não dão certo no nosso país, né? A gente tem tanta corrupção. E logo a gente se engendra aí para o campo da ética. Uma coletividade, uma sociedade é feita por todos, né? Composta aí por todas as pessoas. Então, quando a gente pensa nos valores morais, essa questão das escolhas com responsabilidade, logo a gente associa a questão política. É necessário a gente resgatar os valores, né? Porque hoje em dia nós vemos pessoas que estão interessadas em suprir os interesses pessoais próprios, né? Com relação a dinheiro, com relação a poder, e não estão interessadas nesse resgate da essência do que é política. Os filósofos gregos clássicos, eles vão aí refletir sobre isso. O que seria melhor para a coletividade? O que seria melhor para a sociedade? Para a cidade, como se vai refletir? O bem comum. Então, eles vão buscar aí esse bem comum. Então, é necessário, para que a gente faça as coisas dar certo, é necessário a gente resgatar essa essência de política. Aí eu trago para vocês o que não é política. Vamos desconstruir essas ideias errôneas sobre política? Olha só, política, eu trago essa charge aí, candidato a vereador, candidato a prefeito, eleitor. Política não é somente na época da eleição.
que você é obrigado, e você acha que tá sendo obrigado a votar. Política não é só aquela pessoa que está lá no púlpito, né, falando, querendo voto, prometendo as coisas no discurso retórico. Lembram quando nós falamos da questão retórica? Hoje a gente vê muitos exemplos dessa questão, né, das pessoas que só procuram as comunidades na época da eleição, por exemplo. As pessoas que estão aí fazendo com que os eleitores engulam sapo, como está aí na nossa charge. Né? Ou então aquele político que está relacionado com a corrupção, com desvio de verba. Isso não é política. Isso é uma noção errônea de política que a gente tem que refletir e começar a perceber o que seria a política de verdade. Esse bem comum da sociedade, já que nós somos seres humanos, não somos e nem temos que ser passíveis, né? Essa questão aí, nós temos que construir a ideia, a filosofia vai tratar disso, as ideias, nós temos que agir também dentro da coletividade. Então, o que seria essa política? Agora, você já sabe o que não é, né? Essa questão de só se associa à corrupção que está lá no jornal, que passa os desvios de verba e uma série de coisas. Política só está em Brasília, não. Político só é esse discurso retórico, também não é isso. Então, o que seria? Aí eu trago mais exemplos do que não é política. Olha aí. Muito bem, agora senta aqui e me explica direitinho por que eu devo votar em você. O povo quer participar. Então, nós vamos trazer aí essa essência da palavra política, que vem de polis, cidade. Lá na Grécia Antiga, cidade-estado, né, onde aconteciam, lembra da discussão da Ágora? O lugar lá onde os homens, né, se reuniam para debater as coisas referentes à cidade, referente à coletividade. Então, lembrando que quando a gente fala dessa questão de política, logo a gente direciona para a dimensão coletiva, social. A gente não vive sozinho, a gente se articula. Na comunidade sempre tem um líder aí comunitário, na igreja também, né? Um líder que articula, que chama as pessoas, vamos debater sobre um problema que está acontecendo aqui, vamos tentar resolver, vamos requerer os nossos direitos perante aí o vereador, perante o deputado, perante o prefeito da cidade. Então isso é fazer política. Essa ação, a gente não pode esperar só daqui a 4 anos, eu tenho que votar nesse domingo. Isso não é política. O voto é um direito nosso e a partir dele a gente decide as coisas. Mas a nossa reflexão é que coloca o político lá no poder, para nos representar. Nós vivemos uma democracia representativa e também teria que ser participativa. Então, quando aquela pessoa não cumpre, a gente não pode só reclamar. A gente tem que cobrá-lo, já que ele foi escolhido por nós, por uma maioria. Quando a gente fala dessa questão da democracia, né, do governo pelo povo, do governo para o povo. Contudo, na Grécia Antiga, é necessário a gente fazer uma reflexão pertinente, que eu até já citei aqui. Nem todo mundo era considerado cidadão. Então, quem era cidadão lá em Atenas, que falava na ágora, que tinha o poder da palavra? Era justamente os homens, né? Os aristocratas, as pessoas, as mulheres não eram consideradas cidadãs, nem os estrangeiros, nem os escravos, né? Então, havia uma exclusão social. Nós, hoje, vivemos dentro de uma democracia, esse governo pelo povo, de uma democracia participativa que teria que ser. Então, a partir do momento que aquele cidadão não cumpre com o que ele prometeu, ou com o que ele articulou ali antes da campanha, logo a gente reflete. Então, o que falta na nossa sociedade seria o quê? Educação política, sobre a estrutura. Nós vivemos dentro de uma estrutura democrática, ainda, né? Então, a partir disso, nós vamos aí pensar, vamos refletir sobre os nossos princípios e valores morais, porque também não adianta a gente colocar assim, as pessoas, né, isso acontece bastante no nosso país, as pessoas votam por interesse. Porque o fulano vai dar alguma coisa, porque o fulano, ele tem uma história horrível,
né? De desvio de verba da educação, da merenda, de um monte de coisa, e as pessoas sabem sobre isso, mas ele prometeu que vai me dar alguma coisa, vai me dar um cargo, vai fazer alguma coisa em prol da minha família. Isso acontece muito no nosso estado. E aí o que a gente faz? Apesar de ele ter, né, uma vida pregressa, repleta de erros políticos, repleta de desvios, de casos de corrupção, esse camarada ainda acaba ganhando a eleição. Então, olha só a ética, eu quero que vocês percebam aquele conjuntão que eu falei para vocês ontem, de ética, a gente está aqui dentro, né? Os políticos estão aqui dentro. O que a gente tem que fazer? Conhecer a vida pregressa, conhecer que aquele político perceber que dentro dessa estrutura ele vai nos representar. Eu tenho um interesse para a minha comunidade, para a minha sociedade, para a minha coletividade, para o meu grupo, para a minha rua que não está asfaltada, e logo ele vai me representar dentro dessa estruturação democrática, a partir do voto. Então, é muita coisa para a gente pensar? É, mas quais são os princípios que estão por trás disso tudo? O princípio, né, da coletividade, do respeito às outras, a questão da alteridade, da questão de a gente perceber, de sair dessa visão do próprio umbigo, né, de fazer a política, por exemplo, profissão. Tem gente que faz, tem político que faz da política profissão. Quer por causa do poder, quer por causa do cargo, por causa do salário, né, e de todos os benefícios, mas não por causa da coletividade. Então, dentro desse grupão aqui, ó, da questão ética, dos princípios e valores, a gente tem responsabilidade. Porque se eu voto em um camarada corrupto, eu vou colocar ele lá para me representar. E eu já sei, né, que com todos os problemas ele não vai me representar direito. Aí depois, adianta a gente reclamar? Às vezes as pessoas só reclamam. Mas eu já vi gente que tem um discurso assim, eu peguei lá, eu não sei quem eu vou votar, tô nem aí. Vou lá para a fila no dia da votação, eu vou pegar o primeiro santinho que tiver no chão e eu vou votar. Isso é responsabilidade? Né? Cadê a nossa questão, a questão que a gente falou tanto, da liberdade de escolher, né? De você ter aí uma estrutura e de escolher, professora, mas só tem político que não presta, nenhum presta. Como que você sabe? Você fez uma investigação pregressa, aí entra a filosofia, a nossa visão crítica, né? Qual é a vida pregressa dessa pessoa, da família dessa pessoa? O que está acontecendo ali? Aonde essa pessoa já foi vereador ou já foi aí diretor de escola, alguma coisa que também envolve essa questão política? O que ele fez de fato? Ou ele só beneficiou os dele, a família dele, né? Passou 20, 30 anos no poder, o que fez de projeto para o povo, para beneficiar o povo? Será que esse discurso condiz com a prática? Então, isso tudo é essa questão política, tá? Então, a política está presente no nosso dia a dia, até quando a gente vai pagar uma conta na loteria ou em algum lugar. É política, você está se relacionando dentro de um grupo e tem interesses com relação a isso. Aí você quer pagar e ele quer receber, então há toda uma estruturação, é política. Então, aí eu trago para vocês, vamos ver essa questão da palavra? A origem da palavra. Anotem aí, vem do grego politeia, polis, cidade e estados, que possuíam uma assembleia de cidadãos como parte de seu processo político. Essas cidades e estados eram chamadas de polis. Então, anotem aí, vocês vão anotar dois termos, do grego politeia, né, e uma setinha para polis, de onde deriva o termo política. Então, vamos dar uma analisada como é que era, né, essa articulação, essa estruturação de Atenas, onde nasce essa ideia de política relacionada ao bem comum. Né? Hoje a gente tem uma outra visão de política porque foi deturpado.
Mas a política, em sua essência, está relacionada com o bem comum da sociedade, da cidade que a gente vive. Todo mundo nasce numa coletividade. Todo mundo nasce numa cidade. E a gente tem responsabilidade, porque a gente convive todo mundo junto ali dentro das estruturações éticas. E o que que vai se firmar aqui dentro dessa articulação? O bem comum para a cidade ou não? Eis a questão. E qual a nossa responsabilidade com relação a isso? Aí eu trago para vocês, olha só a imagem. A Acrópole, a Ágora, onde os aristocratas, os homens, né, as pessoas consideradas cidadãs, iam lá debater sobre os interesses da cidade. Tá? O templo lá dos deuses, as muralhas. Então, essa era a cidade-estado que nós falamos. É aí que nasce essa ideia de política. Essa ideia que está tão relacionada aos grupos sociais, à estruturação, né, social dos grupos, da coletividade, tá certo? E aí eu trago mais sobre a origem da palavra. Etimologicamente, ou seja, na essência da palavra, em sua acepção grega, a política era entendida como a arte de governar e de buscar gerir os rumos de uma cidade da melhor forma possível. Essa melhor forma possível era para atender aí o interesse do presidente, ou do prefeito, ou do deputado? Não. Era para atender da melhor forma possível o interesse de todos, né? De todas as pessoas que habitavam aquele lugar. Então, o que nós temos aí? É como se a gente tivesse interligado de alguma forma, né? Eu sempre dou esse exemplo que parece bem simples, mas é uma questão política. Às vezes as pessoas jogam lixo na rua, né? E aí, já pensou se todo mundo jogasse, todo mundo um dia decidisse jogar lixo na rua? Se a gente não tivesse essa consciência moral que nós já estudamos aqui, e todo mundo, um belo dia, começa a jogar lixo na rua, né? Quem que seria prejudicado? Seria uma pessoa? 2 pessoas? 3 pessoas? Se todo mundo fosse lá, pegasse lá o seu lixo e jogasse lá no meio da via pública, todo mundo seria prejudicado. E é mais ou menos isso que acontece conosco quando a gente vota errado. Quando a gente vota sem pesquisar, quando a gente vota sem analisar, fazer essa discussão, né, acerca daquilo que é melhor para a nossa cidade, daquilo que é melhor para as articulações dos grupos, sem interesse particular, né, sem querer colocar alguém lá que vai beneficiar somente a minha família, vai beneficiar somente os meus parentes. Né? Então, é aí que inicia a reflexão. E é preciso mudar essas práticas, né, para a gente compreender, porque depois não adianta chorar, depois não adianta reclamar, sendo que a responsabilidade é de todos nós. E aí eu trago mais sobre essa questão da origem da palavra política. Para os gregos, política é participação do destino da cidade da polis. Então coloquem aí, essa cartela é muito importante. Olha os homens aí, eles iam lá, dentro com os seus argumentos, refletir e pensar e dialogar na ágora, fazer política. Então, você, quando está na sua sala de aula e tem que decidir alguma coisa, quem vai ser o representante de classe? Quem é que vão fazer a festa junina aqui? O que cada um vai dar? Né? A gente vai ter festa junina esse ano? Isso tudo é articulação política. E a gente tem vários grupos na igreja. Vamos fazer aqui uma cotinha, porque fulano está doente, né? Então todo mundo, vamos fazer uma reunião. Tal dia, na casa do fulano, vai ter uma reunião para a gente decidir isso. Isso é política. Então, quando a gente fala para os gregos, a política é a participação do destino da cidade, do destino lá do grupo social. Não tem como fugir disso, tá certo? E aí, entendendo a palavra política, olha aí a construção, eu trouxe essa imagem pertinente de construção de um muro. É assim que a gente constrói a nossa comunidade. A nossa sala, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país, a partir desses valores. Lembram dos valores que a gente discutiu na unidade passada? Quais são os princípios e valores? Quando eu falava assim,
olha, vocês têm que escolher, né? A responsabilidade de escolha, mas escolher o quê, professora? Escolher a partir desses valores. Igualdade, a questão política, que é central ali, a ética, quais são os engendramentos, as leis, as normas que estão se formando para que a corrupção não seja uma máxima no nosso país. Por exemplo, pegar a caneta de uma repartição é corrupção. É a mesma, tem a mesma essência do que roubar milhões, são objetos diferentes, são situações diferentes, mas você ficar com aquilo que não lhe pertence também, aí parte dessa reflexão profunda. Então, há várias situações dentro da coletividade, ir lá e pichar o muro, por exemplo, da praça, né? Quebrar a carteira, aquilo tudo é pago com dinheiro público, dinheiro nosso. Então, essa reflexão, essa responsabilidade, ela tem que vir daí também. Está associado, está no nosso cotidiano, quando eu digo essa questão da escolha, a gente vai quebrar ou não vai quebrar a carteira porque não me pertence. Na realidade, o que é público é de todos, não é só de uma pessoa. O que é público, isso está relacionado com a questão da corrupção? Sim. E aí a gente depois, né, não pode reclamar. Então, essas questões aí do cotidiano, essas questões são questões que envolvem ética, envolvem política, envolvem esses valores de justiça, informação, educação, esclarecimento, a gente lutar por uma educação de qualidade pública, né, uma educação onde todos tenham as mesmas condições de ascensão. Então, isso tudo são questões políticas. Aí eu aumento um pouquinho a cartela para ler aqui para vocês a política e cidadania. Né? Assim como uma casa é construída com a união de vários tijolos, cidadania é construída com a união de vários conceitos. Isso tudo aí é falar de cidadania. Igualdade, política, ética, informação, justiça, condição humana de dignidade, respeitar as tribos indígenas, as etnias indígenas, né? A demarcação de terra, respeitar as pessoas, a diversidade das pessoas, o Nordeste. Isso tudo é política, democracia, governo pelo povo, para o povo. Então, nós vivemos numa democracia que está aí capengando? Sim. Nós vivemos, hoje a gente já tem perseguição de professor, já tem uma série de coisas aí que a gente tem que refletir, né, sobre essa questão da igualdade, da equidade social. Então, o filho do pobre tem que ter o mesmo direito do filho do rico. Por que que a gente tem que sofrer tanto? Né? Então, isso tudo está relacionado com a construção desse muro. E a gente tem que cobrar isso? Tem que cobrar. Não fez aquilo que foi proposto? A gente retira, a gente faz, vai lá, critica, a gente se impõe, porque nós somos uma articulação para o bem comum. E não para o interesse de uma família, para o interesse de uma pessoa só, ou de um grupo de pessoas, o interesse de alguém que já está há muito tempo aí no poder. Não para atender essa necessidade de poder, né? E sim para a gente articular de uma forma que seja bom para todos. Essa é a luta por equidade, por igualdade. E aí, entendendo política, luta pelo poder, luta pela obtenção do poder, ou seja, o uso de táticas, estratégias, artimanhas e tudo o mais que for necessário e estiver ao alcance para a conquista do poder. Lembram que o Sócrates ele criticava os sofistas justamente por isso, porque os sofistas eles utilizavam-se da retórica, da arte do falar bem, do convencimento, e eles não tinham compromisso com a verdade. Era isso que o Sócrates dizia e afirmava e criticava. Então, o que acontecia? Eles usavam de táticas da linguagem para convencer a maioria, para que quando houvesse a votação lá, né, os interesses de determinada pessoa, o interesse daquela pessoa que estava ali discursando fosse atendido. Então, quando a gente fala dessa questão do poder, né, dentro dessa estrutura democrática, é justamente isso que acontece hoje. Então, a gente tem que ficar muito ligado, né? Quando a gente coloca lá o deputado federal, o deputado estadual, o que ele vai decidir? Ele vai decidir para o interesse dele ou para o interesse da sociedade?
interesse do nosso Estado, né? Então, isso tudo está relacionado a essa luta de poder que está dentro da articulação aqui, ó, a luta por poder. Então, a gente tem que entender essa estrutura dessa democracia que nós ainda temos, né? E dentro dessa questão ética, tá certo? E aí, entendendo política, luta pelo poder, a partir dessa conquista, a ação política passa a ser concentrada na busca de manter esse poder e expandi-lo. Então, olha só quem decide aí por nós, que nós colocamos a partir daquilo que nós refletimos ou não. Há pessoas que refletem, que buscam, que investigam, que têm uma visão crítica, que se informam, que se educam, né? Mas não é todo mundo. Então, são aquelas pessoas ali que vão decidir quando a gente fala de política representativa, né? De democracia, perdão, representativa. Elas vão nos representar os nossos interesses dentro aí dessa estrutura política que nós temos no nosso país, tá certo? E aí a noção errônea de política, mais uma noção errônea. A política como profissão. Vamos anotar aí. Quero que vocês anotem depois da questão da polis. Eu quero que vocês coloquem aí. Não é política. A política profissional, como um espetáculo que provoca repulsa ao cidadão comum. Quando você fala para mim, professora, eu detesto política, você está abrindo aí a possibilidade de ser enganado. Porque quem não discute os interesses da cidade, quem não discute política, logo é enganado. Então, há políticos que fazem, né, dessa estruturação aí com profissão. Então, todo pleito está lá, ou ele quer ser vereador, ou ele quer ser deputado estadual ou federal, ou ele quer ser prefeito, ou ele quer ser presidente. Toda vez está lá, né? Mas não tem comprometimento com a verdade, como falava o Sócrates. E aí faz um espetáculo, né? O camarada tem lá a ficha mais suja que se possa imaginar. Mas ele já fez aquilo, veio de uma família que há muito tempo está no poder em determinada cidade, e vem, aí era neto, aí era filho, depois é neto, e aí isso é fazer a política profissão, isso não é política, né? Isso se distancia dessa essência política que nós estamos tratando hoje na nossa aula, que é essa busca pelo bem comum, a arte de governar, aquilo que os gregos pensaram. E que é difícil a gente entender, é difícil. Então, quando você está alheio a essas questões políticas, logo alguém vai decidir por você. Logo você vai ser aí governado por essa pessoa, como a gente afirmou aqui. Nós vivemos uma democracia democracia representativa que era para ser participativa. Ou seja, é para a gente estar o tempo todo ligado. Será que está aquela obra ali que está lá, a plaquinha, não sei quantos milhões para aquela escola? Será que está atendendo, né? Será que aquilo lá não tem um desvio? A gente ficar ligado, o que está acontecendo na nossa cidade, acontecendo nas informações que permeiam essa questão política. Às vezes parece chato, né? A gente está falando de política, vai lá, desliga a televisão, mas é necessário para que a gente controle as coisas, para a gente ter essa possibilidade de mudar de ideia também. Uma hora votou em a pessoa fez errado, então vamos para um outro caminho. Então, quando a gente fala política como profissional, nós estamos se distanciando dessa questão da essência política. Aí o preconceito contra a política, que eu pedi para que vocês se desvencilhassem disso. A política não profissional como ato esporádico de escolha de representantes sobre cuja atuação não se tem controle. Tem gente que fala assim, professora, tem que votar. O Brasil é o único lugar que é obrigado a votar. Que isso é horrível. E, na realidade, política não acontece só de 4 em 4 anos. É toda um engendramento aí, todo um caminho que se percorre. Aquela pessoa que está lá como candidato, ela não chegou de uma hora para outra. Ela tem uma história. Então, na realidade, quando a gente fala dessa questão da obrigatoriedade de votar, é muito simples, né? Às vezes, quando você não vota, você vai lá no órgão responsável
e paga uma taxa mínima, né, para se regularizar lá. Então, não tem uma punição que, você tem que votar, e a pessoa vai, parece que é um martírio votar naquele domingo, quando é chamada para ser mesário, então, que às vezes as pessoas são chamadas, né, para fazer ali, isso tudo é cidadania, para trabalhar ali em prol da comunidade, em prol da sociedade. Então, quando a gente fala dessa questão, né, esporádica, não, a política acontece todos os dias. Acontece sempre dentro desse contexto social. Está acontecendo nesse exato momento. Por mais que a gente concorde ou não concorde com o que está acontecendo, é uma questão histórica também, dentro do movimento histórico, que envolve essa questão da visão crítica. A gente tem que ser crítico com relação ao que está acontecendo, tá certo? E aí o preconceito contra a política no mundo contemporâneo, a micropolítica, como uma prática cujos determinantes passam despercebidos para a maioria das pessoas. Micropolíticas são as nossas pequenas ações, né? Então, quando a gente está ali dentro da comunidade e faz, como eu falei para vocês, uma cota para ajudar determinada pessoa, isso é uma micropolítica, né? Não tem ali uma política pública maior, grandiosa. Então, a gente acaba fazendo a nossa parte. Então, a micropolítica está relacionada com essa questão de fazer a nossa parte para ajudar determinado grupo, dentro de uma articulação mínima ali. Então, por exemplo, essa questão da violência contra as mulheres. A gente, geralmente, quando está dentro dos movimentos, ou vê uma mulher que foi violentada ou algo, a gente sempre busca ajudar. É uma espécie de micropolítica, porque nós temos um problema social, né? E naquele momento não tem uma política pública maior, e o que a gente faz? A gente tenta ajudar como pode, né? Tenta ali se articular para proteger aquele cidadão, né? Em prol dos seus direitos mínimos. E aí eu trouxe para vocês um poema do Bertold Brecht, que é um poema muito pertinente. Reflitam comigo, tá? A partir de agora eu não quero mais ninguém aí pensando, detesto política. Então vamos lá, que tem umas imagens muito bacanas do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo também, que trata dessas questões sociais. Vamos lá. Intertexto. Primeiro, levar os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levar alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prender os miseráveis, mas não me importei. Seu microfone está desligado. Obrigada, João. Então, eu acho essa professora belíssima, divertidíssima. Ela às vezes ela fala muito sério, mas tudo que ela falou está certo. Com exceção, eu acho que a gente pode criticar esse negócio do pichamento. Vocês viram que ela condena a pichação. E aí, isso é um campo da filosofia política que a gente pode botar em questão. Porque tem momentos da história em que a situação fica tão insuportável, a forma como a tirania, por exemplo, se faz se apossar do sistema de governo que a democracia permite, contrário, né? Quando a tirania quer terminar com a democracia, aí a gente tem um problema. Então, assim, eu vou passar agora um vídeo de uma professora que traz uma perspectiva totalmente diferente dessa que acabou de expor, a forma como ela compreende, né, que é preciso realizar política.
E considerar a partir dessa outra visão vai nos permitir ter um pouco mais de crítica frente aqui a essa professora belíssima, lindíssima, que acabou de apresentar o nosso Introdução à Política, apresentou. Então, eu vou trazer aqui agora um vídeo de uma professora que considera o oposto, que considera assim, ela é anarquista feminista, ou seja, ela considera que não é possível, não é preciso haver governo nenhum, toda forma de governo termina em tirania e que é preciso a gente poder realizar uma crítica feminista de como as formas de governo disponíveis, elas são machistas estruturalmente. Então, vamos ouvir um pouquinho a professora Ana Cláudia Reis. Ela fez uma entrevista nesse site que eu recomendo vivamente, do professor Caio Souto, Conversações Filosóficas. Então, vamos dar a palavra à professora Ana Cláudia. Por que tem esse conflito? Acho que seria interessante. É interessante a gente pensar que as lutas elas acontecem a partir das demandas sociais. Então, a partir do momento que você tem uma demanda social, você tem uma luta que se institucionaliza. As mulheres da classe popular sempre estiveram envolvidas com o trabalho. Fato, né? Não temos o que discutir. A gente sabe que havia as lavadeiras, as arrumadeiras, as mulheres que proviam a casa, cuidavam do lar, né? Nem todos, por mais que a gente acredite que os casamentos eram indissolúveis, nas classes populares havia sim a solubilidade do casamento, terminava as mulheres ficavam crianças. E criava-se as redes de apoio também todas por mulheres, organizada por mulheres. E é interessante que, durante a primeira metade do século XX, com a ascensão do sistema fabril no Brasil, as mulheres elas adentraram com muita força o mundo do trabalho, e é um mundo de trabalho mais formal. Então, a gente tem ali as mulheres trabalhando dentro de um sistema mais formal. Essas mulheres, então, elas estão sendo exploradas mais do que os homens, elas têm salários diferentes, elas têm jornadas de trabalho diferentes, elas têm uma demanda diferente, o assédio no ambiente de trabalho é muito grande. Frente a todas essas problemáticas, então, os anarquistas e as anarquistas veem a necessidade de se posicionarem. Então, começa a se criar, a partir dessa problemática, as mulheres começam a se organizar. E a gente tem alguns nomes que se ganham destaque, algumas mulheres que ganham bastante destaque, dando palestras, escrevendo em jornais. Tem uma foto que é muito interessante, que aparece nos livros didáticos. Agora até não sei como é que vai ficar os livros didáticos a partir dessa nova roupagem do Ministério da Educação, mas até então você tinha os livros didáticos, eles traziam uma foto da greve de 1917, que é uma foto clássica, com vários homens, todos cada um com o seu chapéu, né? Você via aquele mar, assim, de pessoas todas muito próximas, para escutar uma fala, e aí ninguém repara, mas é uma mulher penduradinha num poste, falando para os homens, uma pessoa pequenininha, né? Uma mulher mirradinha, que é ela que está falando, tá chamando a galera para a greve, é ela que está lá forçando, é uma militante, é a Maria Antônia Soares, militante anarquista, participou ativamente de jornais, participou escrevendo para os jornais, dando palestras, organizando piqueniques, que era uma coisa que eles faziam muito, que era eles organizavam piqueniques, faziam brincadeiras, palestras, né? E faziam trazer aquela união entre o grupo dos trabalhadores. Então, ela participou do teatro anarquista, então, uma figura que não aparece na história, né? Você vê que a foto aparece nos livros didáticos e ela não aparece. Bom, essas mulheres estavam lutando pelo quê? Por que elas queriam? Queriam salários iguais aos homens, queriam as mesmas condições de trabalho, queriam o fim do assédio sexual nas fábricas. Então, era isso que essas mulheres estavam reivindicando. Essas reivindicações, no início do século XX, elas parecem destoar
totalmente da ideia do que as feministas, né, que usavam o termo feminismo, estavam solicitando, estavam brigando, estavam lutando. Elas estavam lá, eram mulheres de classes mais abastadas, que estavam brigando por direito ao voto, eram sufragistas, né? Então, essas mulheres que estavam brigando para participar com o voto, são mulheres que estão fora, né, desse contexto fabril. Então, elas aparecem como uma grande onda feminista, né, como as grandes referências sufragistas, como as grandes referências do feminismo. E as anarquistas que estão brigando por questões que somente mais tarde, lá na terceira onda, as mulheres estarão reivindicando, né, e elas já estavam reivindicando, elas estão respondendo às necessidades delas. Então, a gente vê que o que aparece muito é uma história contada a partir das elites, né? Então, você vê o feminismo contado a partir das elites, não a partir das mulheres trabalhadoras que estavam ali precisando reivindicar condições melhores de trabalho. E aí já aconteceu de estar em evento e falar assim, não, apresentar um trabalho, né? Um feminismo fora do feminismo. E aí, olha, na mesma época tinha sufragistas, né? A gente tinha as anarquistas fazendo isso, organizando isso, daí cita os nomes dos anarquistas. Não, isso não é feminismo. Né? Isso é anarquismo. Isso não é feminismo. Né? Então, o que é o feminismo? Como é que você usa esse rótulo? E aí você vê as colegas, né, pesquisadoras, não todas, né? A gente também não pode generalizar, porque nem faz nem sentido, mas a gente vê assim, uma resistência, porque elas não usavam o conceito anarquista para elas, feminista para elas. Então, elas não são feministas. Se elas não se dizem feministas, então começa o problema aí. Segundo, você está querendo encaixar uma coisa que está ligada ao movimento anarquista em outras coisas. Bom, mas o movimento anarquista, ele não é só trabalho. E é muito interessante que a gente vê as pessoas, quando as primeiras pesquisas eram relacionadas somente ao mundo do trabalho. Como é que se dava essa relação do trabalhador, e aí eu realmente estou me referindo aos homens, e a resistência a esquema fabril, né, a exploração e tal. Os primeiros trabalhos do anarquismo foram isso. E a gente tem ali na década de 80 os primeiros trabalhos acontecendo dentro dessa perspectiva. Mas não era só isso. Ao contrário de algumas outras sociedades, o anarquismo não trazia só a questão econômica, né? Ele trazia todo um arcabouço organizacional da sociedade. Então, eu sempre falo que o anarquismo traz consigo uma cultura anarquista. Né? Como é que a gente vai se relacionar nos casamentos? Eles são monogâmicos, não são monogâmicos? Aí vem a história do amor livre, que também dá pano para manga. E as pessoas gostam. Gente, colocar no título de um trabalho amor livre, você sabe que você vai ter gente assim, a rodo conversando e querendo saber como funcionava, porque causa muito estranhamento, eu acho, né? Curiosidade. Então, você tinha como que funcionaria a questão das mulheres, qual seria, eles chamavam de a questão feminina, né? Esse era a chamariz na propaganda anarquista. Como é que você organizava isso? Como é que você pensaria as relações entre as mulheres e os homens dentro do movimento anarquista, não só dentro das fábricas, dentro das famílias? Como se organizariam as famílias? Como que a questão da homossexualidade apareceria? Como é que as pessoas que se apresentam, se assumem como homoafetivos, eles são encaixados ou não dentro do movimento anarquista? Então, todas essas questões, a vasectomia, né, a opção por você, homem, não ter filhos, e essas questões estão aparecendo no início do século XX. Então, são debates que já estavam acontecendo dentro do movimento anarquista e que não são só trabalho, né? Não é só trabalho. Aí tem os expropriadores também, que é outra coisa que sempre dá bastante ibope. As pessoas adoram, né? Que eram os anarquistas que assaltavam bancos, né? Para conseguir promover a propaganda. Então, é muito maior. A cultura anarquista, quando ela se propõe a pensar a sociedade, ela é muito maior do que só o mercado de trabalho, né? Muito maior do que só as fábricas.
E aí a gente se apaixona e fica pensando, bom, então se é maior, a gente tem mais coisas. Bom, mas aí eu não consigo encaixar essas formas de pensar anarquista fora do anarquismo, né? Ou as feministas não aceitam tão bem as feministas, né? No geral, estou falando assim de uma maneira meio grosseira, né? Mas eu já tive situações de ter que estar respondendo porque é que eu penso que daria para encaixar entre as feministas, as anarquistas, né? E eu acho isso, eu acho assim complicado, né? Quando a gente não pensa assim, na questão de onde está se falando, né? E qual o recorte que se está se usando. Bom, se o meu recorte são mulheres, eu não posso pensar só numa estratificação social, né? Então, tem que pensar isso de uma maneira um pouquinho menos horizontal, mais vertical, né? Bom, a gente tem com a sua condição de trabalhadora ou não, de dona de casa ou não, de mãe ou não, de estar satisfeito. Voltei. Deu uma Quem caiu? Eu ou você? Acho que foi eu que consegui voltar. Desculpa, Não, isso acontece. Se puder retomar aí o minuto final da sua fala, que eu acabei perdendo por causa da conexão. Que esse tema merece mais pesquisas, na minha opinião, né? A gente pensar um pouquinho mais, de uma maneira um pouco mais ampla, a condição feminina, né? Eu sei que hoje tudo isso parece mimimi, né? A gente já tem até medo de usar a palavra feminismo, a gente tem receio de estar jogando discussões acerca do ser mulher, porque as pessoas, no geral, fora da academia, e às vezes até dentro da academia, em alguns casos também, passaram a adotar a ideia de que tudo que você discute e que não seja normatizado de uma forma bem grosseira, não merece discussão e é mimimi, né? Então, querer questionar qual é o lugar da mulher é mimimi. Querer falar de feminismo é mimimi. Então, a gente está vivendo uma fase, eu espero que seja uma fase muito tensa, assim, na nossa sociedade, né? Muito bom. E voltando a uma questão que você falou no início, que era a sua pesquisa de mestrado, a implicação da religião, você acha que tem também uma permanência nesse caso? Das religiões continuam sendo mobilizadas em grande parte, né, para não generalizar também, mas como uma forma de construir o imaginário do papel feminino e também masculino na sociedade. Como que você vê isso na sociedade brasileira? Um dos trabalhos da religião, uma das funções dela é criar normas, né? É normatizar. É te dizer o que é certo e o que é errado, né? E aí, quando ele normatiza, bom, vamos normatizar qual que é o lugar da mulher, qual que é o lugar do homem, qual que é o lugar... Uma coisa que a gente não pode perder o foco é que todas as nossas religiões, elas são, em maior e menor grau, machistas, tá? As religiões de cunho cristão, não tem o que você discutir. São religiões machistas. Algumas menos, algumas mais, né? A gente vê que o grau de machismo, ele oscila bastante de uma religião para outra, mas religião de cunho cristão é machista. A gente vê, então, o quanto, por exemplo, a religião católica, ela sofreu grandes alterações, mas a década de 50, toda a organização dessa normatização da Igreja Católica, ela não vinha só das bulas papais. Então, não era só o que o Papa dizia, mas como tudo que o Papa dizia era absorvido, reformulado, reorganizado e repassado para a população brasileira através dos intelectuais católicos. Nós tivemos, na primeira metade ali do século XX, década de 30, foi um auge muito forte desses intelectuais católicos, tanto que a Igreja Católica foi a favor do voto feminino na década de 30,
né? E a gente fica assim, nossa, olha que maravilha, eles eram a favor do voto. Era a favor do voto porque eles ensinavam a mulher a votar. Então, o padre dizia, olha, você vai lá e você vai votar nesse candidato, porque é esse aqui que Deus quer. E aí ela ia lá e votava. Então, era um voto de cabresto que já estava bem organizadinho, né? Era um bom negócio. Então, a forma de organização das religiões, ela proporciona isso. Bom, mas sobre os intelectuais. Então, a gente tinha uma força intelectual muito grande. Então, você tinha homens que escreviam livros, jornais, vários tipos de trabalhos. A gente tinha padres que pensavam a organização da literatura, o que poderia ser lido ou não pelas mulheres, o que poderia ser assistido no cinema ou não pelas mulheres. Então, tinha lá o que não poderia, as mulheres não poderiam assistir no cinema. Então, a gente tinha toda uma organização pensando de que forma a normatização dessas mulheres, desses homens, dessas famílias, desses corpos deveria acontecer. Você perguntou dos homens, mas eu vou falar um pouquinho das mulheres primeiro. Hoje você tem, por exemplo, uma organização diferente. Você tem os canais de YouTube que organizam esse pensar, como é que deve ser. Você tem eu acho que o Facebook, o WhatsApp, mas os canais de YouTube têm feito um trabalho muito forte, né, com a apresentação do que algumas religiões têm de verdades, né, para a normatização das condutas. Então, a gente vê como essa organização do pensamento, ela forma os receptores, né? Então, a gente tem lá os fiéis que recebem essas informações, e quanto mais a gente tem pessoas que pensem, e aí é realmente pensar de que maneira que vai ser apresentada essas regras, mais forte essa religião se torna, né? Eu preciso saber apresentar, e elas precisam estar bem apresentadas em mais de uma maneira. É no jornal, é na televisão, é no Facebook, é no Instagram, é no YouTube, e é isso. E aí a gente vê como isso, né, funciona e funciona muito bem. Muito bem, tá? E hoje a gente consegue perceber como religiões com regras normativas, a gente pode chamar de tradicionais, né? Mas que não venham ao encontro dos feminismos, elas estão em ascensão de uma maneira até muito forte, mais do que a gente seria capaz de conceber há um tempo atrás, né? Quanto aos homens é a mesma coisa, a gente até acha, como eu já falei, a religião é machista. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, o homem também ele está numa situação de inferioridade em relação à divindade, né? Então ele está numa situação de feminilidade em relação à divindade, em relação ao pastor ou ao padre, né? A pessoa que vai repassar a vontade dessa divindade para a sociedade. Então a gente vê que o homem também tem regras, ele também precisa cumprir alguns pré-requisitos, e ao contrário do que parece ser homem, é muito difícil, né? É o ser o cabeça do casal, é o tomar a frente, né? E ele exige mais atuância do que a mulher, que nos é cobrado como é que eu posso usar uma palavra que seja bem religiosa, né? A gente tem que estar sempre mais receptiva, não é essa palavra, mas a gente tem que estar sempre mais receptiva. E Seu microfone está desligado. Obrigada, João. Assim, eu gosto muito dessa professora Ana Cláudia Ribas, eu a admiro muito, eu acho incrível essa luta, né? A luta do anarquismo feminista. Sou extremamente simpatizante com a causa, só que eu acho que ela se engana um pouquinho no vídeo. Enfim, ou ela se engana, ou a gente tem perspectivas diferentes. Eu acho que é melhor a gente dizer que a gente tem perspectivas diferentes, experiências de vida com certeza diferentes. Então, quando ela fala que todas as religiões são
machistas, eu tenho que corrigi-la, né? Porque a gente tem no Brasil um estado de sincretismo, ou seja, de mistura entre as religiões tamanha que a gente pode até dizer que talvez mais a favor do feminismo do que do machismo. Eu trouxe como exemplo aqui no chat, o candomblé é feminista porque você tem como é que se fala? Você tem o Babalorixá, que é o pai de santo, e você tem a Iararorixá, que é a mãe de santo. A mãe de santo, ela deve ser respeitada até mais que o Babalorixá. Então, você tem o candomblé, que é feminista, você tem a Umbanda, que é feminista também, né, que o médium que recebe o espírito lá da cabocla, recebe o espírito do caboclo, ele tem máxima reverência, né, tanto aos orixás como aos santos, que baixam lá no terreiro da Umbanda. E você também tem um cristianismo feminista, o que faz todo sentido, porque se você for entender genuinamente a proposta de Cristo para nos salvar de todos os males, a gente vai considerar que você tem aí a figura da compaixão e da benevolência como um princípio constitutivo, né, do agir de todo cristão. E também no budismo a gente tem essa viés, né, dessa perspectiva feminista, na medida em que você compreende como o despertar enquanto capaz de ser realizado tanto por homem quanto por mulher, independentemente. Por fim, a gente tem a pagelança, que é aquilo que a gente nem sabe se pode chamar de religião, mas o modo de procedimento que se dá entre os povos indígenas para se conectar com os espíritos da floresta, os deuses da floresta, por exemplo, os encantados, né, que são aqueles seres que são capazes de nos ajudar na medida em que nós precisemos deles para combater contra as forças do mal, a favor da natureza. Então, a pagelança aí também ela tem viés. Ela, durante muito tempo, foi exclusivamente dos homens, então ela foi machista. Hoje em dia, a gente pode exercer essa crítica, os povos indígenas já exercem a crítica, então tem pajé mulher, tem pajé feminista, né? Então tem na pagelança também essa atividade crítica com relação à desgraça que é ter uma religião só formada por homem como guia. É uma desgraça mesmo. Quando é um homem sozinho, o negócio é sempre do âmbito da tragédia, sempre. Aí, isso eu acho que ela quis dizer, a professora anarquista feminista Ana Cláudia, eu acho que ela quis dizer que quando não tem espaço para a voz da mulher, é certo de descambar a coisa no pior dos mundos, na morte, na tirania, isso que a gente está vendo se acontecer, se realizar no Brasil de uma forma tão terrível como a gente tem visto. Tudo bem? Sim.